Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando, conversando sobre a Bíblia, sobre a revelação de Deus. É algo muito maior do que a Bíblia, já que a Bíblia, não é? Ela tem momentos que não tem nada a ver com a revelação de Deus. E precisamos ser honestos com isto, tá? A Bíblia foi usada por Deus, Deus usou homens para escrever a Bíblia, não é? E homens erraram na compreensão sobre Deus. Moisés, talvez pela distância do tempo, pela sua cultura, talvez, foi aquele que mais, né, nem bateu na trave, fez muita coisa, viu muita coisa, compreendeu muita coisa que não tinha nada a ver com Deus. Estava bem intencionado, mas inspiração e coerência, não é, com a revelação de Deus, não, estava longe, né? Como é que a gente sabe a revelação de Deus? Jesus Cristo. Viu Jesus, nós temos toda a revelação de Deus demonstrada claramente aos olhos humanos, né? E essa revelação não veio só com Jesus. Desde Adão até o último ser humano, até a última pessoa sobre a face da terra, a revelação de Deus vai continuar se manifestando. Entende? Então Deus se revela também pela natureza, pelos seus feitos, pela criação, uma série de coisas. Deus continua se revelando aos homens. Então, até onde, por exemplo, nós temos acesso à Bíblia há pouco tempo. Antigamente ninguém, somente alguns tinham acesso à Bíblia, o resto não tinha acesso à Bíblia. Era só o ouvir falar. Mas ainda assim Deus se manifestava. A revelação de Deus era clara à humanidade toda. Então a revelação não depende da Bíblia. Deus tem se revelado com ela ou sem ela. Então, veja só agora o que eu vou dizer. Tudo no mundo que foi escrito na Bíblia, fora da Bíblia, em outras religiões, tudo que é coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, é de Deus, é palavra de Deus. Tudo no mundo, em qualquer lugar, inclusive na Bíblia, que não for coerente com Jesus, não é de Deus, não é da revelação de Deus. Entendeu? Então Jesus é essa maneira nossa de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, a mesma coisa em Jesus foi o que foi revelado a Adão e vai ser revelado ao último ser humano sobre a terra. Todo mundo tem acesso a essa revelação. Cada um compreende de maneira diferente. Moisés não entendeu diferente tanta coisa? Os outros também entenderam diferentes. Mas Deus ama os dois. E Deus, mesmo com as diferenças, Deus também fala através dos dois, os dois lados, a todos aqueles, mesmo entendendo diferente do que entenderam, né? Do que deveriam entender. Então, nós estamos nesse processo, nós estamos cristianizando, digamos assim, os salmos. E agora estamos no Salmo 10, tá? No Salmo 10. Então tá aqui o Salmo 10, ontem a gente falou do 9, então o título diz assim, a derrubada dos ímpios. O título já mostra muita coisa longe de Jesus. Longe de Jesus. Porque Jesus ama o ímpio. Jesus ama todas as pessoas. Em Jesus não há derrubada dos ímpios. Então já começou aí, né? Agora é bom lembrar que esses títulos, eles não fazem parte do texto bíblico, tá? Esses títulos aí, eles são dados, eles são passados pelos tradutores, até é uma boa ajuda, mas é preciso a gente lembrar que não faz parte do título. Aí vem aqui o Salmo 10. O salmista então diz o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, tá? Então vai ser parte do Salmo. Porque, veja só como é que ele começa, tá? Veja só o que é de Deus. É rápido. Quem conhece Jesus percebe logo as diferenças. Então veja.
Por que, Senhor, tu estás longe? Por que, Senhor, estás longe? Longe? Deus, né? Então vamos começar analisando isso aí. Por que estás longe? Porque tu te escondes em tempo de angústia. Por que tu te escondes? Nada a ver com Deus. Tem mais, né? Com arrogância, o perverso persegue furiosamente ao miserável. Sejam presos nas ciladas que planejaram. Isso é próprio da gente, né? Essa vontade de vingança. Nada a ver com Deus. Pois o perverso se orgulha do desejo de sua alma. Ele bendiz o ganancioso e blasfema do Senhor. Pela arrogância do seu rosto, o perverso não se importa. Deus não existe em todos os seus pensamentos. É uma maneira que o salmista está tendo aqui de botar Deus contra os seus inimigos. Deus, eles não prestam, eles não gostam de ti, entendeu? É aquela coisa maligna que às vezes nós fazemos mesmo. Para piorar a situação da relação, a gente vai lá e diz, ele não vale nada, ele merece mesmo todo o castigo, tudo que tu podes fazer contra ele. É o espírito do salmista. E a gente usa isso para adorar a Deus. Já pensou? A gente usa isso para adorar a Deus. Nada a ver com Deus. Muito bem. Então, aí continua. Em todo tempo seus caminhos atormentam, teus juízos estão longe do rosto dele, em grande altura. Ele sopra furiosamente todos os seus adversários. Esse é Deus. Ele diz em seu coração, eu nunca serei abalado, o ímpio, né? Segundo o que diz o salmista, eles dizem, Senhor, eu nunca serei abalado, porque de geração após geração nunca sofrerei mal algum. Esse é o Salmo, versículo de 1 até o versículo 6. Vamos analisar algumas coisas? Então, o que é que há de coerente com Jesus nisso aí? Nada. Absolutamente nada. Até agora, no Salmo 10, do versículo 1 ao 6, nada tem a ver com Jesus. E a gente usa isso como adoração a Deus. A gente usa isso como adoração ao Senhor Deus. Nada a ver com Deus. Tem a ver com o Deus que Moisés entendeu. O que Moisés entendeu na revelação de Deus. Então isso aí tem a ver com o Deus que Moisés entendeu. Aquele Deus vingativo, genocida, vaidoso, orgulhoso, confusento, guerreiro. Vai lá e mata todo mundo, Moisés. Porque vocês aqui são meus. Eles não valem nada. Esse é o Deus de Moisés. Mas o Deus de Jesus não. O Deus de Jesus é diferente. O Deus de Jesus diria para Moisés, quer dizer, disse para Moisés, Moisés que não entendeu, vai lá, junta-te a eles, cuida deles, ama eles, protege eles, porque com eles eu darei aquela terra a vocês. Esse é o Deus de Jesus. Aquele Deus, Moisés, vai lá e mate de criança até os velhos, mate todos. Esse não é o Deus de Jesus. De maneira nenhuma. Não tem hipótese que possa juntar isso a Jesus. Vamos então às incoerências? Vamos lá, vamos ver o que não é coerente com Jesus, ou seja, não é palavra de Deus, ou seja, não é agradável a Deus. E a gente usa isso como culto a Deus, hein?
Então vamos ver. Porque está longe, Senhor. Olha só, longe Deus. Deus nunca se faz longe de qualquer pessoa, pois Ele ama intensamente toda pessoa. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente quer estar ali do lado para ajudar, para amar, para dar carinho, para dar proteção. É isso que Deus faz com todo mundo. Não só com uns, não. Deus não é o Deus de Moisés, não. Deus ama a todos igualmente, sem exceção. Esse é o Deus de Jesus. Esse é o Deus que nos ama. Segundo, o salmista diz: Tu te escondes em tempo de angústia. Por que, Senhor, nos tempos de angústia, tu te escondes? Deus se esconde? Isso é estar muito longe de conhecer Deus. Não conhecem nada de Deus, porque compreender que Deus se faz longe, distante, escondido da angústia, esse não é Deus. E a gente usa isso aí para cultuar a Deus, hein? Nada a ver com Deus. Terceira incoerência com o ensino de Jesus. O salmista diz: com arrogância o perverso persegue o miserável. O salmista fala dos outros. Está falando dos outros, aí não é dele não. E não dele. E não do povo dele, o povo de Israel, que fazia o mesmo com os vizinhos. Fazia o mesmo. Perseguia, tomava as terras, roubava as riquezas. Fazia a mesma coisa. Não, mas Israel pode, os outros não podem. Até hoje é assim. Israel pode matar os palestinos. Palestino não pode revidar, não. Tem que ficar caladinho no cantinho dele. E a ONU aplaudindo aquela barbárie. E a ONU, Estados Unidos, né, que é o patriarca, é o que cuida da democracia, é quem paga, dá dinheiro para Israel arranjar armas e matar palestino. Grana, muita grana. Muita grana para matar. E aquela raça foi que nos evangelizou. E junto com o evangelismo que eles nos pregaram, eles nos ensinaram essa prepotência, essa intolerância. Nada a ver com Deus. Nós somos filhotes do evangelho que eles pregam. Antes de virem aqui para pregar o evangelho a nós, eles brigaram entre eles para manter a escravidão. Brigaram, fizeram guerra. A guerra de secessão eram cristãos matando cristãos para garantir que continuasse a escravidão. Aí depois vieram evangelizar nós. É por isso que a gente é isso que a gente é de cristão. O cristianismo está longe da gente. A gente aplaude a exploração do rico. A gente aplaude a miséria do pobre. Pobre passando fome, para a gente é uma beleza. Índio sendo morto é uma beleza para nós cristãos aqui do Brasil. A gente acha engraçado. Olha que coisa boa, índio está morrendo de fome. Esse é o cristianismo que a gente quer, que a gente tem mostrado ao mundo. O joio no nosso meio faz isso e a gente se cala. Quem cala, consente. Então continua o salmista aqui, outra incoerência, né, com Jesus. Veja só,
sejam presos nas ciladas que planejaram, Senhor. Pega esses nossos inimigos e que eles sofram na pele o que eles fazem conosco. Nós podemos fazer isso com eles, mas eles não podem fazer conosco. Esse é o salmista. E a gente usa isso para adorar a Deus. Aqui o comentário diz assim: o salmista deseja a consequência do mal contra os inimigos e não com ele Israel, que fazia o mesmo ou pior. Olhe, dos homens maus, os religiosos, os que são religiosos são os piores. Porque não fazem somente por fazer. Eles se sentem com autoridade para fazer o mal nos outros. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Você sabe quem matou Jesus? Não foram os romanos, não. Foram os religiosos. O chamado povo de Deus foi quem matou Jesus. O chamado povo de Deus é que chamava Jesus de beberrão, amigo de pecadores. O chamado povo de Deus. São eles aí. Tem mais. Cadê? A quinta incoerência. O perverso se orgulha de seus desejos, embora o salmista esteja falando contra seus inimigos. Tudo isso que ele está falando aqui pode até ter algum cunho de verdade, mas o problema todo está em que somente o outro que eu considero inimigo é que é mau, ruim, perverso. Eu não, eu posso ser assim, mas ele não pode, porque eu sou de Deus e ele não é. Porque eu tenho a autoridade de Deus, ele não tem. Deus esquece, mas Deus me ama e Deus vive comigo. É o Deus de Sião, quer dizer, nosso. Incoerência com Jesus. Total incoerência com Jesus. E a gente usa isso para cultuar a Deus. Ah, mas está na Bíblia. Ué, Satanás também fala coisa na Bíblia e você usa isso para adorar a Deus? Está na Bíblia. O que mais? Sétima incoerência. Sétima incoerência. O perverso é arrogante. A gente só olha a situação do outro, né? A gente só critica o outro mesmo. Aí o salmista enche o peito e diz: Senhor, o perverso é arrogante. Não tem espelho em casa, né? O perverso é arrogante e age como se Deus não existisse. Como se tu, Senhor, aquele jogo carnal para botar Deus contra eles, dizendo: olha, Senhor, ele merece o castigo teu, porque eles não querem nada contigo. Maldade, perversidade, essa coisa diabólica que muitos religiosos, que o joio tem e que usa o nome de Jesus para usar. O perverso é arrogante e age como se Deus não existisse. Isso mesmo, quando se apoia o capitalismo, a arrogância, o detentor da grana, quando se apoia, e o cristianismo apoia totalmente. O cristianismo é a mãe protetora do capitalismo, né? O capitalismo não quer nada com o cristianismo, não. O cristianismo para o capitalismo só presta como protetor, porque é uma maneira de manipular as pessoas. Só presta para isso. É como, deixa eu ver, é como
uma coisa que você usa só para se beneficiar de vez em quando. O capitalismo é assim. O capitalismo usa o cristianismo, mas o cristianismo é aquele fiel escudeiro que nunca larga de proteger a ganância do que a Bíblia diz assim. Olha, a Bíblia diz assim: o amor ao dinheiro, o amor ao lucro é a causa de todos os males. O cristianismo agarra isso e briga com Deus e o mundo, mas não larga, é um escudeiro fiel. O capitalismo nem liga para cristianismo. Cristianismo e nada é a mesma coisa, mas pelo menos presta para proteger, para enganar a multidão que ele explora. Só presta para isso. Mas o rico não pisa o pé no céu. Jesus que diz, tá? Não pisa o pé no céu. Para que possa encontrar Jesus, ele tem que ir, vender tudo que tem, distribuir, ou quer dizer, devolver para os pobres. Aí sim ele consegue encontrar Jesus. Se não fizer isso, ele não pisa no céu. Jesus que diz. Jesus é que diz. O cristianismo, claro, não fala isso para as pessoas. Mas está lá, Jesus fala assim: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, quer dizer, devolva aos pobres o que você roubou e depois venha e me siga, porque só aí você consegue me seguir. Foi isso que Zaqueu entendeu também. Zaqueu entendeu: Senhor, hoje, a partir de hoje, eu vou pegar metade do meu dinheiro do que eu ganhei e vou distribuir com os pobres. E a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais a quem eu defraudei. Quer dizer, o pobre. Só enrica quem tira do pobre. Ninguém enrica, não existe pé de dinheiro. Para eu acumular dinheiro, eu tenho que tirar de alguém. E o rico é mestre nisso. Ele tem 1000 artimanhas para botar o pobre na miséria, explorar o pobre e tirar dele e acumular a favor dele. Não entra no céu. É Jesus que diz. Não entra no céu. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Jesus que diz. Não tem nada a ver com isso. Só estou repetindo o que Jesus disse. Eu estou falando de rico, tá? Não estou falando de classe média, não. Essa classe média que pensa que é rica, não. Isso aí é outro. Aí é pobre alienado. Aí é outra coisa. Agora estou falando de rico. Rico, explorador, é o que explora, inclusive explora talvez mais a classe média por causa da besteira que tem de querer ser rico. Aí quer mostrar que é rico, aí é mais explorado aí. Entendeu? Isso é bíblico, tá? Tá lá na Bíblia. Só estou repetindo. Que mais? Outra incoerência com Jesus. Deus, ele falando, né? Deus sopra furiosamente seus adversários. Primeiro, Deus não age assim. Ele não conhece Deus. Ele conhece o Deus que Moisés entendia. Mas o Deus de Jesus, não. Ele não entende, ele não conhece o Deus de Jesus. Deus sopra furiosamente. Furiosamente? Isso não tem nada a ver com Deus. E aí diz assim: seus adversários. Deus não tem adversários. Porque Deus ama. Quem ama não tem adversário. Porque ama. E Deus ama. Ele não conhece Deus. O Deus de Jesus não conhece. Ele conhece o Deus que Moisés entendeu da revelação. Nona incoerência com Jesus. O perverso acha que nunca sofrerá mal algum. Essa ideia tem mais a ver com o salmista e com o povo dele do que em relação a outros povos, pois a arrogância acredita que Deus os protege de tudo e todos, e não os seus considerados inimigos. Nós somos o povo de Deus, então nada nos atinge. Você sabe por que gerava a rebeldia do povo de Israel contra a Babilônia, contra Roma, contra os gregos, contra os Ptolomeus? Você sabe por que eles sofreram isso? Porque eles não admitiam
que, sendo povo de Deus, eles estariam submetidos à liderança política daqueles povos. Então eles acham, não, nada acontece com a gente, então não é os outros, não, eles é que tinham essa arrogância. Nada nos atinge, porque nós somos protegidos. Jesus responde, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu sei como vencer o mundo, eu sei como ajudar vocês a vencer o mundo, mas vocês vão ter aflições, faz parte da vida. Entendeu? Mas ele não conhece esse Deus. Ele conhece o Deus de Moisés. Que tudo e todos estavam a serviço do povo de Israel. Tá bom? Então essas são incoerências que tem no Salmo 10, do versículo 1 até o versículo 6. Tá? Amanhã, se estivermos aqui, a gente vai conversar sobre o restante do Salmo. Vamos ver aqui o que é os motivos que temos para a oração hoje, tá? Então tá aqui, vamos ver. Agradecemos por ele querer todo mundo feliz, sem exceção. Isso aí. Esse é o Deus de Jesus, né? Agradecemos por saber das nossas criancices uns contra os outros. Nós somos muito crianças entre uns contra os outros, né? Esse egoísmo infantil que a gente tem, onde o meu brinquedo é melhor do que o seu, onde o meu brinquedo é para mim, não é para você. Essa tolice infantil que a gente ainda tem muito, por nos ajudar a sermos agradáveis a Ele e aos outros. Ele faz isso, mesmo com essa ruindade nossa, Ele ainda consegue fazer muita coisa boa, né? Nos levar a ser bons uns com os outros. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. E agradecemos também pelos anjos, minha lista de oração com as iniciais NOPQRS. São nomes com iniciais que eu hoje vou estar orando por eles. Pedimos, por favor, nos faça ser mais bênção para este mundo. Pedimos, por favor, tira toda a nossa prepotência contra pessoas. Somos prepotentes demais. Só a misericórdia de Deus para ter paciência com a gente. Pedimos, por favor, nos faça respeitar todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nosso testemunho não atrapalhe pessoas de encontrarem Deus. A gente está atrapalhando demais. Demais. Tem muita gente que não quer saber desse Deus, né? Desse Deus mosaico que a gente tem demonstrado como cristãos aí, não. Muita gente. Pedimos também, faça-nos incomodados com as desigualdades sociais, que o mundo saiba que a gente fica inconformado e não a gente aplaudindo. Recentemente eu soube de um cristão parabenizando pelo que está acontecendo com os índios. A morte, o que é índio? Por que essa importância toda de índio? Cristãos, né? Pedimos também, usa-nos como defensores de uma ótima segurança pública. Pedimos tudo isso e agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então essa é a nossa oração.